Boa noite. Boa noite a quem está nos assistindo, boa noite a toda essa bancada aí que eu admiro tanto. Pois é, chegou a semana do julgamento, né, Sara? Isso aí. Boa noite, Natália. Um prazer ter você aqui. Seja Boa noite, bem-vinda. muito obrigada. Boa noite, Natália. Bem-vinda mais uma vez. Obrigado. Boa noite, deputada. Bem-vinda aqui. Obrigada. Então, boa noite, à disposição. Já que nós estamos com 3 mulheres e 2 homens, eu vou passar para a Tereza fazer a primeira 4 pergunta. mulheres. Não, não, estamos em 3. 3. eu tô louco. Tereza faz a primeira pergunta. Vamos lá, Tereza. Olha, eu nem preparei, pensei numa primeira pergunta, mas faz aí a sua, como você viu esses primeiros 2 dias da avaliação do julgamento, e você aproveita e conta para a gente como anda essa febril articulação da direita no Congresso sobre anistia. Pois é, a gente está numa semana, de certa forma, tensa, né? Acho que a gente tem que ficar muito alerta nessas próximas semanas todas, porque se a gente viu tanto de crime que essa turma cometeu em 2022 para tentar ganhar as eleições, vocês imaginam que eles não vão fazer para quando o que está em jogo é algo que para eles é ainda mais grave, né? Para a família Bolsonaro é ainda mais grave, né? Que é ele ir para a cadeia. E a gente viu nos julgamentos, né? Não tem como isso não ter chamado a atenção, mas a forma como muitos advogados realmente o que é que lhes restava ali, né? Eu sou advogada também, eu fico imaginando, poxa, que tarefa difícil é defender esses clientes, porque são fatos que sequer são negados, né? E aí o que a gente viu foi se existia alguma lealdade entre aquelas pessoas, acho que dá para a gente considerar que isso agora não está mais, né? Não se hesitou em, por exemplo, diante de perguntas feitas, tal pessoa tentou dissuadir Bolsonaro. E aí a ministra pergunta, dissuadir de quê? Né? E a gente vê que as partes respondendo, né? Tentando trazer um distanciamento de Bolsonaro, ou tentando dizer que aquele setor sim, a gente não. Então, a gente vê essa realmente falta de meios para a defesa, a ponto de um dos advogados ter passado uma parte enorme do tempo que tinha para a defesa falando abobrinha, enchendo linguiça, falando de causos, né? E chegou a falar de levar cigarro para Bolsonaro, assim, até o próprio dando ele como preso, né? Mas, bom, a gente sabe que esse julgamento ele não traz um ponto final, em definitivo, a questão, né? Como vocês estavam aí conversando, as articulações esquentaram nesses últimos dias, né? Afinal, o julgamento começou, então está cada vez mais perto de se chegar, né, numa decisão final. E eu estava ouvindo um pouquinho, né, vocês estavam debatendo qual tipo de anistia vai ser, o que a Alcolumbre está propondo, o que na Câmara estão propondo, e a verdade, gente, é que está em aberto. Né? Eu até quero aproveitar esse momento para chamar todo mundo que está assistindo para ir nos atos do 7 de setembro, porque eles vão ser muito importantes, não só o dia 7, mas esse desenrolar de mobilização em torno desse tema da anistia. Para não me prolongar muito e a gente, né, continuar, eu volto a esse tema depois, tanto Lira já passa a entrar, né, direto no debate após se reunir com Bolsonaro, quanto Tarcísio, e aí, olha aí, o cara quer ser presidente do Brasil e ele está se prestando ao papel de dar total apoio a essas pessoas que estão fazendo o Brasil sofrer um ataque por outro país de uma forma que a gente não tinha visto há muito tempo. Essas pessoas estão incentivando a retaliação ao nosso país, com prejuízo nos empregos, e o cara que quer ser presidente do Brasil está ajudando essa galera, né? Então, a participação de Tarcísio é muito reveladora, né, do quanto não tem mais disfarce, né? Se alguém ainda tem aquela ideia de que ele é moderadinho, ele não é que nem aquela turma, que se esqueça, né? Porque na hora do vamos ver é com quem ele está. E só ainda para terminar com essa resposta, dizer que até o formato, o conteúdo da anistia está em debate. Né? Alcolumbre, por exemplo, presidente do Senado, ele traz aí uma possibilidade de um texto que seja realmente só para, como é que vocês estão chamando, os bagrinhos, né? Aqui em Natal tem um peixinho chamado ginga, que a gente come com tapioca, vou dizer que mas, por outro lado, na Câmara, o que está se tentando construir é outra coisa, né? E eu ouvi vocês falando aí de Débora do Batom. Cadê Débora do Batom, né? Que os Bolsonaro nunca mais ouviram falar nessa senhora. É só sobre o próprio umbigo, né? Miola.
Mas, Natália, assim, a nossa percepção aqui, embora a gente está analisando e considerando a dinâmica em torno da anistia, de que ela, se for votada, a Tereza acha, inclusive, que não é nem votada, né? Não tem base para votar na Câmara. Mas se ela for votada e aprovada, a Suprema Corte derruba e de qualquer maneira, a extrema-direita atinge seu objetivo, né, que é de criar caos, aumentar a conflitualidade no país, criar uma crise político-institucional. Eu queria te ouvir sobre o seguinte: nós estamos vivendo aqui talvez um dos acontecimentos mais relevantes da história do Brasil, que é levar a julgamento, né, altos oficiais das Forças Armadas, junto com o ex-presidente da República, que tentaram perpetrar um golpe de Estado. Né? Isso não é nada trivial para o nosso país, que tem 14 episódios de atuação militar para derrubar a nossa democracia. E, concomitantemente a isto, nós estamos vendo um gesto impetuoso e uma demonstração de base política e, inclusive, econômica do golpismo, em que pese essa tendência de um certo declínio do bolsonarismo, mas esta exibição de força e de poder político e econômico do golpismo e do extremismo com esse movimento em torno da anistia. Qual a tua opinião sobre o país que nós vivemos, a eleição de 2026, levando em consideração isto, por um lado, né, um grande momento de afirmação democrática, mas, concomitantemente a isso, uma democracia que continua sendo, né, seriamente ameaçada pelos setores, né, das classes dominantes, que são incompatíveis, né, com uma vida democrática? Olha, tem muitos aspectos aí, né? E eu vou comentar o primeiro deles, que é sobre se há clima, se haveria ambiente para passar na Câmara. E aí é importante a gente lembrar, né, de alguns fatos, como, por exemplo, que há alguns meses o Hugo Mota, quando se pronunciava sobre esse assunto, ele era bem mais, ele se afastava mais do tema, né? Ele dizia de não ter ambiente, de não ter clima, e agora a gente vê ele mudando o discurso, né? Ou seja, ele admitindo pautar, dizendo que vai levar a debate no Colégio de Líderes. Então, a gente vê que no discurso dele, nos últimos meses, esse discurso mudou. Um outro dado importante para a gente, e eu digo isso para a gente não baixar a guarda, né? Não achar que porque é algo totalmente absurdo, ilegal e inconstitucional, os deputados não possam vir a cometer isso, né? Quando eles começaram a coletar assinaturas para passar a urgência desse projeto, né? Eles conseguiram uma maioria de assinaturas, né? Então, eles conseguiram assinaturas individuais dos deputados, né? Não foi nem pelos líderes. O que demonstra que realmente a gente não pode apostar fichas em que está dado, que na Câmara não tem ambiente, etc. Até porque dá para ver que esse pessoal tem duas coisas assim, tem gente se perguntando por que o Centrão vai embarcar nisso, se as próprias pesquisas mostram que não é popular, que a maioria da população não concorda. E aí a gente tem o fato do Bolsonaro cabo eleitoral, né, de pessoas que, de alguma forma, se elegeram a partir, mesmo não sendo de extrema-direita, mas se elegeram colando o nome, enfim, e que esperam, né, que no ano que vem possam aproveitar isso também. E, assim, sinceramente, às vezes soa como que se passa a anistiar algo tão absurdo, então o que eles não conseguem passar depois, né? De deixar impune certos tipos de políticos que estão fazendo malfeitos, né, cotidianamente. Então, eu acho que acho que é sensível o tema, né, o clima na Câmara, né, acho que é muito preocupante que o Mota tenha flexibilizado o discurso que vinha tendo, e lembro aí, passando para o segundo tema, né, que era o do STF. Eu sou advogada e eu, enfim, me formei na advocacia popular, na advocacia a movimentos sociais, né, e é quando a gente vê que, na verdade, o direito, enfim, as normas jurídicas, elas na escrita são uma coisa, na prática outra, né? Em tese, se essa lei chegasse a uma análise de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em tese, ela teria que ser derrubada, ela teria que ser declarada inconstitucional e, portanto, não ter os seus efeitos valendo. Por quê? Quando você tem um Estado,
né, o Estado democrático de direito, você tem que ter mecanismos de autoproteção a esse Estado, né, dentro da própria Constituição. E a nossa Constituição, por exemplo, não permite emenda à Constituição que retire a separação dos poderes, não permite emenda à Constituição que venha a buscar abolir o próprio Estado de Direito, e daí a gente tira aqui, então, uma anistia para quem cometeu esses crimes justamente de tentar abolir o Estado de Direito, ela é inconstitucional. Mas a gente sabe que, na teoria, é uma coisa. Na prática, a gente tem um mundo de fatores que interferem. Devo lembrar que no ano que vem nós temos eleições nacionais, eleições que vão ser naquele voto de 2 senadores, né? Cada eleição a gente vota, às vezes, em um senador, dessa vez vai ser em 2. Então, vai ter a renovação de 2/3 do Senado. A gente sabe, por exemplo, que é o Senado que é capaz de processar impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, só para a gente lembrar que os fatores políticos, né, ainda mais nessa conjuntura que a gente tem vivido nos últimos tempos, eles são muito determinantes do que vai acontecer ou não. E é por isso que eu bato muito, né, e sempre na tecla de que, por mais que juridicamente estejamos com a razão, por mais que seja absolutamente inconstitucional se falar em anistia a quem tentou dar golpe ao próprio Estado de Direito, a gente tem aí uma disputa que não termina esse mês. Vai ter o julgamento, o debate de anistia no Congresso, e depois das eleições, se a de extrema-direita ganha maioria no Senado, o que acontece com a composição do Supremo Tribunal Federal? Então, esses fatores para a gente manter guarda alta sempre. Florestan, deixa eu só trazer uma notícia aqui relacionada com o que a gente está falando. Mas antes, Miola, eu acho que, e não sei o que a deputada acha, o que eu estou dizendo é que o clima na Câmara é um e o do Senado é outro. O Senado não tem um clima tão favorável quanto tem na Câmara. A Câmara acho até que passa. Agora, eu acho que o Senado é mais difícil. Mas a notícia é o seguinte: o deputado federal Rui Falcão protocolou há pouco no Supremo uma representação contra o governador Tarcísio de Freitas por interferência indevida na separação dos poderes e possível obstrução da justiça. O argumento lá é por ele ter, por articulação que ele vem fazendo em Brasília, para aprovar um projeto de anistia em favor de Jair Bolsonaro e golpistas no exato momento em que o Supremo julga a tentativa de golpe. Então, a palavra está com você, Natália. Você que é advogada, né? Eu acho que procede muito, né, esse posicionamento do Rui Falcão. Eu acho que está corretíssimo. Corretíssimo. Deixar até um abraço para o companheiro Rui. E a gente vê que todas essas articulações que estão acontecendo é para tentar obstruir um processo que está correndo no nosso tribunal. E eu queria mencionar de novo a questão do tarifaço e da articulação com o governo Trump. Isso que a gente está vendo a família Bolsonaro fazer, essa forma de submissão a um outro país, de bater continência para a bandeira do outro país, essa forma como Tarcísio se soma a esse pessoal de maneira absolutamente desavergonhada, aí é aquela risca no chão, assim, de quem é que pode sequer se dizer um político brasileiro, porque é muito criminoso, né? É muito criminoso. É um nível de traição da pátria muito absurdo. Acho que o deputado Rui está com toda a razão em fazer essa denúncia. Se me permite, Florestan, que vocês estavam mencionando aqui a anistia né, a anistia passada, essa anistia, nesses dias de julgamento, né, teve uma frase do ministro Alexandre de Moraes que, para mim, é uma frase muito preciosa, né, que ela, com poucas palavras, diz muito, que é dizer que impunidade não traz pacificação. Por quê? E eu digo isso até porque, às vezes, a gente vê gente assim do campo democrático, mas que quer superar logo essa questão, deixa logo... E porque isso é um erro histórico, né? A gente ceder de qualquer forma a anistiar quem tentou dar golpe é um erro histórico. A gente viu a última vez que isso aconteceu, né? Na anistia que teve pós o período da ditadura empresarial militar, a gente viu quais foram as consequências, que foram as pessoas que estavam dentro do Estado, quando o Estado estava atentando e agindo criminosamente contra seus próprios cidadãos. Esses setores militares, eles permaneceram. Isso interfere que até hoje tem gente que trabalhou com gente daquela época. A gente tem na formação dos militares esse tema como um tema tabu ainda, a ponto de, na época de Bolsonaro, ter tido as ordens do dia de comemoração do golpe, né? Então, foi anistiado, foi garantida a impunidade e aqui estamos com generais que, mais uma vez, tentaram participar de algo assim. Se a anistia passa,
E ano que vem? E se eles perdem a eleição? Aí fazem o quê de novo? Porque, assim, se isso não é para ser punido, que pode tudo. Eles querem, enfim, tumultuar o processo eleitoral a ponto de deixar um ambiente tão instável que eles acham. Fomos absolvidos uma vez, fomos anistiados uma vez, por que não tentar de novo? Isso não é daqui muito para frente, não, gente. Isso é para ano que vem. Coisas que podem acontecer. Então, isso de afastar qualquer ideia de que anistia é igual a pacificação, é muito importante que a gente faça nos debates, que anistia, na verdade, essa impunidade, na verdade, significa jogar para debaixo do tapete problemas que estamos vivendo agora e que depois estouram na nossa cara, né? Como a gente está vendo acontecer. Aí tem duas questões que eu acho dessa informação que a Tereza trouxe do Rui Falcão, que o Tarcísio ele está influindo não só numa anistia de alguém que nem foi ainda julgado, condenado, né? Não foi nem condenado ainda, né? Ele está querendo uma interferência dele como governador. Ele é governador, ele foi no Congresso como um governador para se colocar contra um julgamento no Supremo Tribunal do nosso país. Isso, para mim, já é gravíssimo. E mais... Um julgamento em curso, né, Fernando? Em curso. E mais, de alguém que colocou o filho nos Estados Unidos para sancionar o seu país, né? Sancionar com uma supertaxação e sancionar os ministros do Supremo. Ou seja, é um crime contra a soberania do Brasil, né? Então, assim, eu te pergunto o que politicamente o PT e os partidos de esquerda ou progressistas podem fazer daqui para frente, porque é um embate com pessoas que estão apoiando assim, atos que estão tomando contra o país. Eu acho que medidas jurídicas como essa que Rui está tomando são importantes, né? Essas pessoas precisam ser constrangidas a parar de cometer ilegalidades, mas, como sempre, né? Eu acho que o mais importante para trazer mais luz a esse tema e a toda essa sucessão de fatos que o Florestan traz, é a denúncia política, né? Ou seja, a gente tem que ocupar as tribunas para falar disso, mas a gente tem também que falar disso nos nossos ambientes, né? Aqui em momentos como esse, na nossa convivência com as pessoas, porque, de novo, ano que vem vai ser um ano duríssimo, né? Acho que vai ser uma eleição talvez a mais polarizada de todas. Se a gente acha que 22 foi, imagina do ano que vem, e não podemos dar espaço para que pessoas como o Tarcísio ainda se passem de moderados, ainda se passem de sóbrios. Eu acho que é mais, viu, Natália? Desculpe te interromper. Não, ainda estava concluindo. Essa história aí vai além, porque assim, a intervenção de um país na nossa política, na nossa justiça, né? Assim, está em curso uma espécie de golpe. Uma espécie não, literalmente. O que está acontecendo, inclusive, sendo debatido hoje no Congresso, essa tentativa de projeto de anistia, caracterizemos como golpe, porque nós estamos falando de pessoas que tentaram impedir um presidente eleito de assumir, de pessoas que chegaram a planejar assassinato do presidente, do vice-presidente e de um ministro. Então, como eu estava dizendo, para além de a gente desnudar Tarcísio de qualquer imagem de razoável que ele, de alguma forma, conseguiu fazer colar, né, quando, na verdade, não passa de um bolsonarista de sapatênis, né, tipo bem como o pessoal do Novo lá no Congresso, é preciso a gente explicitar o escândalo que é isso que está acontecendo em relação aos Estados Unidos. Gente, Trump está querendo exigir do governo brasileiro que uma decisão do Supremo Tribunal Federal seja direcionada. Vamos do início. Primeiro que, se a gente tivesse um presidente baba-ovo que fosse submetido e capacho, ainda assim, ele é um executivo e aqui no processo está o legislativo. Isso significa que Trump não reconhece nem a gente como república. Nem a gente como república, porque se a gente tem nas repúblicas a separação de poderes,
e a gente tem Trump dizendo que isso não importa, a gente só vai retirar o tarifaço se vocês fazem o que eu estou mandando, você tem alguém que olha a gente mesmo como colônia, que não é nem que olha para a gente como republiqueta de banana, né, como eles faziam antigamente, é menos que isso. É como colônia mesmo, é como que a gente não pode nem ter os poderes funcionando. E mais grave, está causando desemprego. Está causando prejuízo a empresas, e não só grandes empresas, não, viu? Você vê temas, por exemplo, como do pescado, da produção de mel, pequenos empresários também. E o cara está disposto, por interesse próprio eleitoral, a jogar essas pessoas no abismo, a dizer que para a gente, tem gente que é para ficar desempregada assim, se for para eu conseguir que esse meu parceiro aqui me apoie nas próximas eleições. Então, assim, é uma canalice, realmente, né? Como o Florestan estava fazendo. Para além de desnudar Tarcísio dessa imagem que ele, com essa conexão com o sistema financeiro, com a Faria Lima, ele conseguiu construir, é necessário essa denúncia do escracho que gente. Nosso país está sob ataque, né? Não tem outra palavra. Nosso país está sob ataque, e por isso que agora, no dia 7 de setembro, né, no dia da independência, é muito importante que a gente participe dos atos que estão sendo convocados, que a gente vá para a rua, porque essas coisas não seguem um curso automático que é de acordo com a lei e pronto, não. A gente sabe que a pressão social que for ser feita nesse próximo período vai ser determinante para que a lei e a Constituição sejam cumpridas, porque do lado de lá estarão eles mobilizados querendo que a Constituição seja rasgada. É isso. Gente, eu posso... Tem algumas perguntas aqui da nossa comunidade, tem uma de conterrâneos seus, viu, Natália? Estão aqui desesperados, querendo saber se você vai sair de governadora. Vou não. Explico duas questões, né? Eu, apesar de receber essa pergunta com muito carinho, né? Porque imagina, né? Para um político você ter isso considerado pela população é muito honroso. A gente tem aqui duas questões, né? No nosso estado. Um é que a gente está aqui toda hora falando do Congresso, se o Congresso vai descumprir a Constituição, né? E aí, debatendo, né, com o partido, enfim, com tudo, a gente chegou a essa decisão de que minha tarefa agora segue sendo no Congresso, que minha presença na chapa aqui de deputados e deputadas federais vai ser importante, que a gente tem chance de verdade de ampliar nossa bancada. E a gente está precisando, não queremos deixar Lula reeleito nessa situação, né, de um Congresso absolutamente antipovo, que é o que a gente vê. Mas a segunda razão ela também é muito especial. O PT vai apresentar a candidatura do companheiro Cadu, que é secretário do governo Fátima, né, secretário da Fazenda, foi o cara que ajudou ela a colocar as contas, as folhas dos servidores que chegaram atrasadas dos governos passados em dia, e que é a pessoa que está mais preparada, assim, disparada, a pessoa mais preparada aqui no nosso estado para fazer esse debate, fazer essa defesa. Então, diga aí a companheirada que está perguntando, que eu não vou para a governadora, vou caminhar do lado de Cadu, muito juntinha, e da nossa governadora Fátima, que deve ser candidata ao Senado, que a gente não quer que os bolsonaristas conquistem 2/3, né, de lá para fazer impeachment de ministro. Muito bom. Olha só, a Célia Rocha, ela fala assim, eu acho muito complicado a gente entrar nessa pauta da anistia. Será que a gente não está caindo numa armadilha deles? E deixa eu ler aqui as outras logo. O professor Glauco Silva fala assim, acrescento, o Tarcísio está golpeando uma família que trabalha por tarifas de 50%, também contra empregos de São Paulo, estado que ele governa, por acaso, né? O Cristiano Reis fala assim, gente, ninguém foi simplesmente para passar batom na estátua, né? Sabiam muito bem o que estavam fazendo. Não podemos reforçar essa narrativa tosca. O Soberano Brasil pergunta aqui, e os norte-americanos na comissão do Congresso hoje? Foi que eles alegaram, isso é preocupante. A Marli Melo pergunta se a questão do avião da CIA já foi explicada completamente. Deixa eu ver aqui, a Lola Laborda fala assim, deputada, quem são esses norte-americanos que estavam na Câmara hoje? O que eles vieram fazer? E a Voz Pública está lembrando, né, quando vocês falaram da questão lá do Arthur Lira, ela fala assim, olha, em Alagoas o Lira tem negociado com o Renan. Vocês lembram dessa história, né? Acho que foi até a Tereza que trouxe para cá. Ela fala assim, o negócio é muito mais complicado no Nordeste. Desculpa, tem mais uma aqui, a Renata Facchini
Ela assim, vocês não acham imprópria a ausência do Gonê ontem e hoje, mesmo que seja por um motivo muito importante? A gente está diante do julgamento do século no Brasil. E a Reginalíssima está lembrando aqui do absurdo que foi comparar Bolsonaro com Dreyfus. É isso. Muitas perguntas vou tentar ir abarcando, especialmente essa primeira, né? Para mim é uma pergunta muito, muito importante, muito relevante, que acho que a gente merece aqui um desenvolvimento mais em especial, sobre se a gente começar a falar disso, se a gente começar a falar de anistia, se é armadilha, né? Eu entendo, né, esse ponto de vista, às vezes parece que eles estão nos pautando, né? Quando eles trazem essa bandeira e a gente fica tendo que fazer a defesa do contrário, tendo que dizer por que é ilegal, por que é inconstitucional. Por que é que, na minha opinião, ainda assim, é muito necessário a gente sim se engajar nessa pauta? E aí eu não acho que é uma questão de armadilha, mas é uma questão do que a gente tem que fazer nesse momento. Se a gente vê nesses últimos períodos, né, em que a esquerda teve nas presidências, né, tirando o período de Temer, de Bolsonaro, mas resgatando um pouco até mesmo as gestões anteriores do PT, a gente vê que temas que a gente opta por não entrar no debate, depois eles, na verdade, acabam se consolidando com a versão que rodou de forma majoritária. Né? Isso foi sobre um montão de coisas. Isso foi sobre desde aquela história de que ia ter uma cartilha gay para as escolas e que aí, em vez de ser feito o debate, o material foi retirado e aí, de repente, fica a versão de que tinha mesmo essa cartilha, a ponto de candidato levar em jornal e mostrar, levar em entrevista e mostrar. Então, quando a gente não debate um tema, ele não deixa de estar em curso no debate na sociedade. Só que a diferença é que quando a gente sai do debate, fica correndo somente a versão da direita, né? E nesse ponto é muito importante por uma coisa: não dá para confiar nesse Congresso e na sua maioria interessada em interesses, engajada em interesses miúdos, muitas vezes particulares e muitas vezes de autopromoção. Não tenho dúvidas que se a gente não denuncia esse tema da anistia, se a gente não mostra o absurdo que é, o tratamento privilegiado, porque assim, o trabalhador brasileiro que se desentenda com a justiça, que cometa algum crime, ele vai ter que oportunidade? Que oportunidade ele vai ter de ter esse tratamento privilegiado que esse pessoal está tendo, né? Então, se a gente não faz esse debate, fica a narrativa de que o julgamento foi injusto, que é mentira. Na verdade, eles estão até sendo condescendentes. Bolsonaro tinha que estar preso faz tempo. Ele está em prisão domiciliar porque é ele, né? Mas, na verdade, se fosse qualquer outro cidadão brasileiro, estava na cadeia. Se a gente não entra no debate, fica a narrativa de que o julgamento está injusto, fica a narrativa de que é melhor todo mundo fazer as pazes para a pacificação, né? Vamos passar a borracha e seguir em frente, e aí a nossa importância, né? De entrar no debate, de se engajar no debate, porque, como eu falei, para o Congresso brasileiro, se a gente não faz essa pressão, para eles não custa nada votar um negócio desses e depois colher os benefícios. Então, nosso engajamento é fundamental, né? É importantíssimo. Sobre Tarcísio de São Paulo, não sei se ainda tem um tempo, Florestan, como é que está aí? Rapidinho. Tá? Não, sobre Tarcísio de São Paulo é só reforçar, né? Que a gente falou muito aqui de como ele está sendo um traidor da pátria e de como ele, uma pessoa que quer ser candidata a presidente, está fazendo tudo isso, mas, como bem trouxe aí o rapaz, ou foi a moça, não sei, ele é governador de São Paulo, né? Ele abandonou o governo dele em dia útil, em horário de expediente, para tratar de temas completamente alheios ao cargo e à função pela qual ele recebe salário com dinheiro público, né? Então, certamente isso é um ponto importante a observar e que mostra o total comprometimento dele com esse pessoal e com essa pauta, né? Sobre o batom na estátua, eu concordo aí com o companheiro que falou que ninguém estava lá só para passar batom, né? O ponto aqui que eu estava trazendo era como, quando eles achavam que dava que só ia ter uma anistia, que era dos peixes pequenos com os tubarões, como eles apelavam para a moça que eles falaram que foi lá para passar batom. Né? E como agora até essa narrativa está esquecida, porque simplesmente eles não estão nem aí para ninguém que estava lá naquele dia, eles só estão aí para o que é que vai acontecer com o Bolsonaro. Né? Então, realmente, voltando
reforçando, né, o tema da anistia, a bandeira sem anistia, o nosso engajamento, não só em redes sociais, mas em manifestações presenciais que aconteçam, é fundamental. Eu sou daquelas, Sara, eu não acredito assim, a conjuntura está difícil, a correlação de forças está ruim. Tá, mas a gente constata isso não para se adequar a uma relação de forças que está ruim, e sim para atuar para mudá-la, né? Então, acho realmente, eu sou daquelas que genuinamente e verdadeiramente acredita que a ação organizada de mulheres e homens, de brasileiros e brasileiras, interfere, influencia, sim, no rumo do nosso país. E é isso que a gente precisa fazer agora. Muito bom, Natália. Deputada, deixa eu falar uma coisa rápida, só para a gente... O tempo acabou. Acho que nem dá para ela responder, mas assim, era de agenda parlamentar do governo, essa semana nada, né? Boa. Olha aí, para de novo mostrar o dano que essas pessoas estão fazendo ao povo brasileiro. A pauta do Congresso nos últimos, nem nas últimas semanas, porque esse vai e vem desse debate está desde o começo do ano. A pauta do Congresso, eles estão sequestrando a pauta do Congresso. Sabe o que a gente devia ter votado hoje? A isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A gente não votou isso. Brasileiros estão esperando por essa medida e eles simplesmente não. A única pauta é a anistia. Então, é realmente algo maléfico, né? Como se essa família de bandidos estivesse submetendo o Brasil inteiro a ser prejudicado, a sofrer sanções por causa, né, de que eles não querem que uma pessoa se responsabilize pelos crimes que fez. E só lembra, esse pessoal é muito valentão na frente da tela, né? Esse pessoal é muito valentão nas redes sociais, mas, nossa, como é... São ruins de trabalho, viu? Não fazem nada pelo país. É isso aí. E ainda atrapalham, né? Que era para a gente ter votado hoje a isenção do imposto de renda. É muito importante esse ponto, Tereza. A paralisação das pautas que importam ao povo por causa do Congresso submetido a essa pauta da família Bolsonaro. Muito bom, Defende Natália. meu pai. Boa noite, Natália. Obrigado. Obrigado. Gente, obrigada pela oportunidade. A Andréia aqui, quando aparece, é porque o tempo acabou, tá, deputada? Tá bom. Obrigada pela oportunidade, parabéns pelo trabalho sempre e um grande abraço sem anistia. Isso aí. Valeu. Tchau. Boa noite, painel. Boa noite, Sara. Boa noite, André. Boa noite. Até amanhã. Um abraço.